Salve, salve, galera! Inside the Box de volta, eu sou o Piero Fiorelli. Tô aqui pra falar sobre Arsenal 3, Bournemouth 2. Resultado importantíssimo do Arsenal. Importantíssimo. Uma rodada em que tem Manchester City e Chelsea, um jogo perigoso pro City. Por mais que esse cenário mudou de figura com a demissão do Maresca, enfim. Agora o favoritismo do City passa a ser maior pela crise interna do Chelsea. Ainda tem o desfalque do Caicedo, que tá suspenso, mas de qualquer forma, era muito importante no jogo de hoje o Arsenal mais uma vez jogar essa pressão pro lado de lá, ainda mais tendo o risco real de um resultado no jogo de amanhã do City. Então o Arsenal termina a rodada de hoje. Termina a rodada não, né? Termina o dia de hoje. 7 pontos de diferença em relação ao City, 6 em relação ao Villa. O Villa é um time que você tem que estar ligado, tem que respeitar, mas eu ainda não vejo o Villa como um candidato real ao título. A temporada é espetacular, a gente chegou a falar aqui na seleção do campeonato, destacamos vários jogadores do Villa, alguns que nem foram indicados, que também vivem uma temporada brilhante, mas de qualquer forma, o Villa é mais um candidato a Champions hoje do que é um candidato ao título. De repente daqui 10 rodadas a gente fala, não, cara, para de falar isso porque o Villa é candidato ao título. Hoje eu acho que ainda é um pouco diferente. Então o Arsenal abrindo 7 em relação ao City, que pra mim é o rival direto, e 6 em relação ao Villa, uma vantagem importantíssima. O Villa venceu o jogo hoje de mais cedo contra o Forest, um jogo que ficou até, viralizou o gol em que o John saiu no meio campo, um lance bizarro, né, cara, o John que ganhou com méritos ali a oportunidade de assumir o gol do Forest, e acabou vacilando hoje, ainda acabou saindo, mas enfim, o Villa, uma vitória contundente. O 3-1 chegou a encurtar para 3 pontos e o Arsenal deu essa resposta no jogo de hoje contra o Bournemouth. Cara, o jogo foi... Não vou dizer que foi sofrido necessariamente, o Arsenal fez um bom jogo. Esse tipo de jogo aqui é um jogo perigoso, porque o Bournemouth, por mais que esteja numa posição de tabela muito, muito ruim, o 15º lugar definitivamente indica um time frágil, mas não é o caso, cara. Quem assiste, de fato, sabe que a crise que o Bournemouth se meteu, ela é meio inexplicável, porque o time... Olha essa sequência, cara. O Bournemouth não vence mais ninguém. E mudou... não mudou nada, basicamente, né? É o mesmo time que aqui tinha uma sequência... Quando o City... Eu falo várias vezes, né? Quando o Bournemouth visita o City, esse jogo era um confronto direto, porque o Bournemouth, se vencesse, viraria vice-líder do campeonato. E ele perdeu pro City um jogo em que o City jogou muito. Na sequência, ele toma 4 do Villa. Ou seja, o segundo e o terceiro colocado. 2 jogos duros. E a partir daí, o Bournemouth se perde, cara. Se perde. Esse jogo contra o West é um jogo que eles buscam um empate. E a partir daí, cara, não vencem mais ninguém. Vira uma crise interna. Mas quando você vê os jogos, as bases do time e as ideias do Iraola ainda estão ali. É um time que segue pressionando muito bem, que te deixa desconfortável e que tem bons jogadores com bola no pé. E aí você fica, caramba, cara, eu vou enfrentar o Bournemouth. É um jogo que meio que vira obrigação você vencer, porque é um time de parte de baixo da tabela. Mas se você olha na prática, o time é bem treinado, tem bons jogadores, e uma hora ele vai voltar a vencer. Então, cara, vira uma pegadinha o jogo de hoje. E assim, não é querendo tirar a pressão, mas é fato. Eu entrei pro jogo de hoje assistindo esse jogo falando, cara, jogo perigoso. E aí começa o jogo e tem a cagada do Gabriel, né? Por mais que tenha a nota ótima aqui do Gabriel, fez gol, foi decisivo, importante como sempre... Logo no início do jogo tem uma bobeada do Gabriel, que ele entrega a bola no pé do Evanilson, um lance que ele nem estava pressionado, por mais que o Bournemouth seja espetacular pressionando, acho que é a grande virtude desse time, é a capacidade de pressionar alto e recuperar já no campo de ataque. Teve um vacilo do Gabriel, estava completamente livre e ele entrega no pé do Evanilson e sai 1-0 pro Bournemouth, já dando aquele sinal de vai ser complicado hoje, mas depois o Arsenal se recuperou e conseguiu virar. Vamos falar aqui rapidinho sobre as escalações. Antes disso, deixem o like, comentem, compartilhem, hypem o vídeo e falem as suas impressões do jogo de hoje. Beleza? Das escalações, pelo lado do Bournemouth com Semenyo e Brooks invertidos hoje, né? Semenyo pelo lado direito e Brooks pelo lado esquerdo, buscando essa profundidade. Então uma ideia um pouquinho diferente do Bournemouth, jogando os pontas ao pé natural, né? Não com o pé invertido no jogo de hoje. Enquanto no Arsenal, algumas mudanças interessantes. Vamos lá. Na lateral esquerda não tinha Calafiori no jogo de hoje. Então é mais uma vez o Nketiah começando o jogo como lateral. E não o Lewis Skelly. Cada vez mais, acho que existe um indício de que o Nketiah vai ser o lateral esquerdo reserva para esses jogos duros e esses jogos perigosos do Arsenal.
Acho que chegou a hora, talvez, da volta do Lewis Skelly como meio-campista. Eu vejo muitos comentários sobre isso. A especulação do Gay no Arsenal tá aumentando. Então talvez seja um indício um pouco disso, né? Do Arteta já preparando o Nkapie como lateral esquerdo reserva. O Gay virando o zagueiro reserva do Gabriel, se for concretizado. E a partir daí o Lewis Skelly voltando a ser um cara de rotação de meio campo. Vamos ver. Adoro o Lewis Skelly como lateral, como meio campista, acho um jogadoraço. E gosto quando ele tem minutos. Mas enfim, agora o importante é vencer, né? Então o Arsenal tinha Timber, Saliba, Gabriel, Nkapie. O Nkapie é o único aqui que não é titular. Meio campo, Zubimendi, Odegaard e Rice. O trio de meio campistas titulares hoje. Se em um momento o Eze poderia ter colocado pressão, e eu cheguei a levantar esse debate aqui no Inside the Box, mas cada vez mais ele vem entrando menos nos últimos jogos, né? Não tem entrado. Então o Eze mais uma vez ficando 90 minutos no banco. E o Odegaard, assim, muito protagonista do sistema do Arteta. Ele sempre foi muito importante, né? Então as conexões pelo lado direito do Arsenal, elas eram uma fortaleza, sempre foram. É aqui que os jogadores mais talentosos se envolviam. O Ben White, antes do Timber, ele era um cara que era muito beneficiado por isso, né? Porque aqui estavam os caras mais talentosos. Estavam Saka e Odegaard, que na temporada 23, 24, 25, enfim, eles eram as estrelas do time. A temporada passada do Odegaard, eu acho que ele baixou o nível. Ele saiu de um dos melhores jogadores do mundo para uma temporada um pouco abaixo. Esse ano teve lesões em sequência. E eu cheguei a questionar, pô, será que o melhor Arsenal tem o Odegaard hoje? Assim, quase que provocando o cara, por mais que obviamente o Odegaard não escute o Inside the Box, mas questionando, cara, será que aquele Odegaard vai voltar? E a gente percebe que no sistema atual e no que o Arteta tá pensando, o Odegaard ele é quase que o epicentro do time. Porque ele baixa pra receber, ele é o cara que inicia jogadas e termina jogadas. O time viaja junto com o Odegaard. E você percebe que todo mundo que tá pressionado, ou um jogador de defesa que tá um pouco mais limitado ali pela sua posição, tá pressionado, a procura é sempre pro Odegaard. Ele é o cara do desafogo. Então é muito interessante como ele vem sendo estimulado a ser o protagonista. E o time vem procurando ele pra sair da primeira fase de pressão e pra ganhar campo. Pra na fase de ataque achar ele e ele encontrar um passe. Então hoje, mais uma vez, o Odegaard muito participativo. Vou até procurar aqui o mapa de passes dele. Foram 44 passes. Número de toques aqui. 53 toques. Nem foi exato. A minha impressão era que até tinha sido mais. Mas ele vem sendo, de fato, um epicentro desse time do Odegaard, do Arsenal, ele que saiu aos 80 para a entrada do Medina. E no ataque, hoje era um ataque diferente. Era um ataque com Madueke, Martinelli e Gyökeres. Dois caras que vivem bons momentos. Tanto o Martinelli quanto o Madueke nos últimos jogos, quando acionados, jogaram muito bem. Jogaram muito bem. São caras que o Arteta tem dever de confiar. Tem dever de confiar. Já que ele confia tanto nos jogadores de meio e defesa do elenco, é importante que ele confie nos caras de ataque também. Acho que é o caso. Mais uma vez dando confiança pro Gyökeres. O Gyökeres ele foi importante em um ou outro lance. O segundo gol conta com a participação dele, né, em termos de briga, de disputa. Ele consegue brigar pela bola do segundo gol. Tem um lance no primeiro tempo que ele dá uma boa casquinha ali pro Martinelli, que era um ataque perigoso, que o Martinelli acaba errando o passe pro Madueke, mas enfim, é mais um jogo em que o Gyökeres ele passa meio que com a sensação de que ele tá alheio à partida, né? Não consegue influenciar e impactar a partida. Tem um pouco do coletivo, mas tem um pouco dele também. Enfim, ainda não encaixou o Gyökeres no Arsenal. E aí, Martinelli e Madueke. Madueke, fundamental no jogo de hoje. O Madueke foi fundamental. Porque no momento em que o Arsenal toma o primeiro gol, o segundo gol ele sai rápido até, né? Toma o gol com 10, empata com 16. O gol ele sai a partir de uma jogada individual do Madueke, é uma bola parada, a bola vai, bate, volta, recupera no Madueke, ele faz uma jogada de drible de fundo, limpa dois jogadores, tem uma briga ali, aí vira um bate e rebate dentro da área, sobra no Gabriel, importante o Gabriel marcar na sequência. Ele é feroz em fase ofensiva, ele é muito perigoso na bola parada ofensiva. E agora ele foi bem, não pelo alto, mas por baixo, para pegar um rebote e marcar o gol de empate do Arsenal.
Depois, o jogo ele continuou muito perigoso. O primeiro tempo ele foi um primeiro tempo de disputa. Então você percebe ali, ó, até um expected goals melhor pro Bournemouth. Então o primeiro tempo ele não foi tão legal assim pro Arsenal. Era um jogo disputado lá e cá. O Bournemouth é um time que tende não a assumir um protagonismo com bola, mas assumir um protagonismo de postura, né? Sempre se colocando no campo de ataque. Um cara que eu cheguei até a anotar aqui como destaque, né? Como sempre é. Eu sempre fico muito impressionado com o Senesi com bola, cara. Vocês também não se impressionam? Ele é, assim, fantástico. Os passes que ele dá, os lançamentos que ele dá. O Senesi com bola é um dos melhores zagueiros da Premier League, cara. Assim, temos alguns bons zagueiros que com lançamentos. Por exemplo, o Anderson do Fulham. Ele é muito bom nesse tipo de jogada. O Schär, que agora perdeu o espaço no Newcastle, foi por muitos anos um dos melhores lançadores do mundo. E o Senesi agora como um zagueiro canhoto é um cara que tá se destacando muito nisso. Então se você vacila com ele, você tira a pressão dele, ele conduz e acha passes decisivos, encontra as costas do lateral e do zagueiro procurando ponta em diagonal. É um jogador muito interessante o Senesi com bola. Mas enfim, volta pro segundo tempo, o Arsenal... Eu entendo que faz um bom segundo tempo, sofrendo muito menos, permitindo muito menos ao time do Bournemouth, conseguindo recuperar mais à frente, assim como foi o jogo contra o Villa, né? O Arsenal ele conseguia, não necessariamente melhorou com bola, mas ele melhorou sem bola, a pressão ficou melhor, o time conseguiu recuperar mais vezes a bola em posições mais avançadas, e aí teve paciência para circular e construir as jogadas. E foi assim que teve os seus 2 gols com o Declan Rice. O primeiro, como eu disse, uma jogada de disputa, uma jogada de pingada ali, que vira uma briga, que o Gyökeres ganha, sobra pro Odegaard, o Odegaard tem a clareza e a frieza pra acalmar, girar, preparar pro Declan Rice, que, cara, esse aqui era fundamental ter voltado hoje, né, cara? É um dos jogadores mais importantes desse time, pra mim um dos melhores jogadores da Premier, tá na minha seleção do primeiro turno, obviamente, e se bobear, o melhor jogador do Arsenal até aqui. Tem a discussão com o Gabriel, óbvio, mas ele é absurdo. A bola vem preparada pra ele, ele de chapa, tira 2-1 pro Arsenal. Gol muito importante. O Arsenal, a partir daí, começa a controlar cada vez mais. E o Arteta entra com a tropa de choque. Vem com o Saka, vem com o Trossard e vem com o Jesus. Tira o trio da frente. Pra mim, os 3 estavam bem. Na verdade, os 2 estavam bem. Os 2 da ponta, né? Tanto o Martinelli como o Madueke estavam bem no jogo. O Gyökeres menos. Aí entra Jesus, Trossard e Saka. E aí tem a boa jogada pelo lado direito, a jogada trabalhada, entra no pé do Odegaard. O Odegaard tem a paciência. Essa bola do Odegaard ali é genial. Como ele tem o timing pra esconder o passe. E no momento em que tem um cara que descola da diagonal, ele acha o passe, ele encontra o Saka. O Saka chega no fundo, traz pra dentro. E o Declan Rice marca o seu segundo gol. 2 gols do Declan Rice. Declan Rice não marcava 2 gols desde o jogo contra o Real Madrid, né? Eu acho que desde o jogo contra o Real Madrid ele não marcava 2 gols no mesmo jogo. Vamos voltando aqui pra gente observar junto. Até pra confirmar essa informação aqui, exatamente. Desde o jogo contra o Real Madrid ele não marcava 2 gols no mesmo jogo. Então, impressionante o Declan Rice marcando o segundo e o terceiro. E aí, gente, é aquela coisa, né? Vai ser tranquilo, né? Não vai ter sofrimento hoje. Ah, mas teve um sofrimentinho. O Bournemouth se lançou, entraram jogadores frescos no jogo, entrou o Now, entrou o Krupp, entrou o Adli, entrou o Cook, enfim. Tem uma boa trama, o Arsenal diminui um pouquinho a pressão na entrada da área, tem um vacilo, o Krupp de frente pro gol finaliza de fora da área, traz um 3-2. Em nenhum momento o Bournemouth teve uma sequência de finalizações, lances de perigo, na verdade, assim, na essência do que foi, pra realmente tá falando, nossa, que sofrimento pro Arsenal, não foi o caso. Mas, pô, você tá ali 3-2, fica perigoso, no fim do jogo tem um escanteiozinho, uma bola parada, o juiz até agradecer, né, porque o Semenyo bate no lateral pra área, a bola volta limpa pra ele, pra cruzar de novo, o juiz acaba o jogo, tá tudo certo. E aí o Arsenal vence o jogo de hoje. Não sei se eu acabei esquecendo alguma coisa, acabei não anotando nada também no dia de hoje, acabei não fazendo anotações, mas é isso, gente. O Arsenal venceu, então, um resultado fundamental, um grande alívio pro time e jogando pressão para esse jogo de amanhã, City e Chelsea. Rodada de amanhã que ainda tem Tottenham e Sunderland, Newcastle e Palace, Fulham e Liverpool, Everton e Brentford, Leeds e Manchester United. Então teremos aí um sábado ou domingo, tô até perdido.
Então um domingo bastante animado de futebol inglês, certo? Só repassando os resultados de hoje, então o Villa venceu o Forest por 3-1, cheguei a comentar isso, né? 2-0 pro Brighton em relação ao Burnley, contra o Burnley em casa, era um jogo que pro Brighton voltar a vencer, era uma sequência sem vitórias, então é importante o Brighton recuperando os 3 pontos, né? O Burnley é um time muito frágil. Wolverhampton, primeira vitória no campeonato, meus amigos, e foi um 3-0 pra cima do West Ham. O West Ham cada vez mais levantando a mão e dizendo, eu quero cair. Então, tá aí o Wolverhampton metendo 3-0, os 3 gols no primeiro tempo, cara. 3 gols no primeiro tempo, fiquei em choque, assim, assisti uma boa parte desse jogo. Uma grande partida do Arias, uma grande partida do Chan. O Mané, jogador de 18, 19 anos, inglês do Wolverhampton, Matheus Mané, jogou muito bem. Então, destaque aqui para essa boa vitória do Wolverhampton. O João Gomes jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, acho que sentiu alguma coisa. O André entrou bem também. O Wolverhampton aí tentando uma reação, obviamente não vai ser o suficiente, né? Acho que o Wolverhampton já foi pra vala, mas de qualquer forma era importante vencer. Quem sabe seja aí um turno um pouco diferente pro Wolverhampton, né? Precisou terminar o primeiro turno para vencer a primeira na Premier e vencer o West Ham. E teve o resultado que eu comentei agora, o 3-2 do Arsenal pra cima do Bournemouth. Certo, gente? Um abraço pra todo mundo. Amanhã estamos de volta. Acho que o Pseudinho volta pra fazer também algumas análises amanhã. E a gente vai trocando ideia. Beleza, gente? Beijo e até a próxima.